Se você sente que a sua rotina está deixando você muito exausta, muito exausto, se você sente que a sua rotina está acabando com a sua vida, fica nesse vídeo porque eu vou te explicar algumas coisas muito interessantes sobre como você pode fazer com que a sua rotina te melhore a sua performance, melhore a sua vida, porque enquanto você achar que rotina é uma coisa negativa para você, enquanto você achar que ter atividades precisa ser sempre a mesma coisa, enquanto você achar que rotina é sinônimo de não descansar, é sinônimo de sempre ter atividades, você vai acabar desse jeito que você está hoje. Eu sou a Camila Rocha, eu sou médica, influenciadora, atriz, escritora, palestrante. E se você gostou desse vídeo no final, vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever, mandar para pessoas que você acha que precisam desse vídeo. E são 3 coisas nesse vídeo que eu vou falar, tá? São 3 coisas sem enrolação, sem muita firula. E a primeira delas eu vou chamar uma pessoa muito especial para poder falar para vocês, que é o Gabriel. O Gabriel é meu namorado, vem cá. E ele entende muito de performance, mais do que muitas pessoas, mais que eu também. Fala aí, amor. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse aqui é o Gabriel. Gabriel, ele é Iron Man, ou seja, uma pessoa que entende de performance é o Gabriel. Iron Man, pra quem não sabe, uma prova de triatlon super longa da marca Iron Man, que tem ali 3 modalidades, né? Natação, bike e corrida. E aí, quais são as distâncias? 3,8 de natação. Quilômetros. 180 km de bike e 42,2 de corrida. Estamos falando de quilômetros. Então, se tem uma coisa que alguém. Se tem uma pessoa que sabe de endurance, ou seja, de resistência a longo prazo, essa pessoa é o Gabriel. E o Gabriel, gente, além disso, ele também faz medicina. E ele é uma pessoa que, enquanto ele fez o ciclo do Iron, ele estava trabalhando e estudando. Ou seja, ele sabe como é uma rotina cansativa e ele precisa entender coisas sobre performance e equilíbrio também, né, meu amor? E vamos para a primeira parte, então, que é Descanso faz parte da performance. Às vezes na sua rotina você não se permite descansar. Eu só fui entender isso depois que eu comecei a fazer o ciclo do Iron, que meus treinadores colocavam obrigatoriamente um dia de descanso. Nossa, isso pra mim era insano. Você lembra Sim. quando a gente se conheceu? Era só no domingo, o dia de descanso, então eu treinava a semana inteira e domingo eu descansava. E eu tinha que fazer o descanso, porque se eu não fizesse, meu treinador brigava comigo, o Rui. Sim. Então, Um beijo, Rui. isso funciona muito para vocês também. A sua rotina não precisa ser cheia de coisas todos os dias. Você precisa de descanso para continuar a sua performance. O descanso não quer dizer que você está parando de performar. É uma parte da performance. Exato. Quando a gente fala sobre músculo, né? E no caso do Gabriel, o treino dele era um treino muito intenso, gente. Era muito intenso, assim. E muito volume Muito também, volume. Ele treinava 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Então, era muito extenso o tempo de treino dele. E aí, quando a gente fala sobre músculo, você vai na academia, você vai fazer um treino, você faz força, aquele músculo, ele de certa forma fadiga. A recuperação muscular, ela leva tempo. Se você fadiga um músculo até a falha, por exemplo, na academia, num treino como o do Gabriel, e depois você não dá um descanso para ele, você vai fadigá-lo de novo, até doenças muito graves, como por exemplo rabdomiólise, que é uma doença de quebra do próprio músculo, você pode desenvolver. Então, se o seu corpo, que é uma máquina fisiológica, de funcionamento fisiológico, precisa de um tempo para parar, o seu cérebro ele funciona igual. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. A sobrecarga não é só muscular, também está no mental. Muito. Então, se você trabalha todos os dias e não para, isso vai sobrecarregar você de alguma forma. Exatamente, você acha que a sua rotina... muitas pessoas, eu vejo isso diariamente com alunos meus mentorados do Gabriel, que ele atende, achando que a nossa rotina produtiva precisa ser lotada de coisas, lotada de atividades. Eu preciso treinar 5 horas da manhã, depois trabalhar, depois estudar, e o descanso ele não entra ali. E hoje o que todo mundo mostra é isso só na rede social. Então eu acho que por isso as pessoas acreditam que não tem que ter descanso. Só que é o contrário.
Por exemplo, ninguém vai na rede social e mostra descansando. Não mesmo. Todo mundo mostra fazendo coisa e sendo produtivo. Aí a pessoa vai lá, assiste e fala assim, puta, eu tenho que ser muito produtivo, eu tenho que ser produtivo toda hora. E isso não é Sim. verdade. E isso é um tema até para um vídeo inteiro, né? Você falar de comparação de rede social. Você fica rolando um feed que é a ponta do iceberg da vida de alguém e você acha que você é inútil, você acha que você está atrasado e hoje a gente conversou sobre isso, você lembra? Ou no lugar errado, né? Às vezes. A gente conversou sobre isso hoje, sobre como a gente se compara com outras pessoas e não tem como comparar realidades porque não são iguais. Não dá pra gente colocar e comparar o nosso relógio com o relógio dos outros. Você não tem nada a ver com o outro, a sua vida não tem Nossa. nada a ver com a do outro. Então, Demais. realmente, não dá pra comparar. Quantas vezes eu já rolando no feed assim, sabendo desse conhecimento, já me peguei me comparando com pessoas que às vezes nem têm os mesmos resultados que eu. Mas eu vejo naquele momento ali aquela pessoa fazendo tal coisa e eu descansando, que entra no negócio do descanso. Você fala, putz, você se culpa por descansar. Você não nasceu para esse lugar de se culpar por descansar. Até Deus, que criou o universo, descansou. Aí você, alecrim dourado, aí do outro lado da tela, acha que não tem que descansar. Então, a gente fecha esse primeiro tópico com descanse. Normalize o seu descanso. Você não é menos capaz, menos produtivo por descansar. Inclusive, as pessoas mais produtivas dentro do esporte, dentro da científica, são pessoas que têm o descanso como parte da rotina. Então, descanse, porque faz parte e tá tudo certo com isso. Todo mundo faz isso, beleza? Tópico 2. Um dia... Não precisa ser igual ao outro. Não precisa. Ai, meu Deus, essa é forte. Porque eu sou uma pessoa... Eu tenho superdotação, altas habilidades, um laudo, um diagnóstico, que não é esse nome bonitinho que vocês estão vendo aí. Tem muitas coisas que acarretam junto com esse diagnóstico. O pensamento extremamente acelerado. Quem convive sabe como é difícil conviver com uma pessoa assim. E quem tem altas habilidades, superdotação, tende a querer as coisas muito quadradas. Então, eu preciso... Se eu não fizer um devocional e depois desse devocional eu tomar o café na xícara tal e depois... Previsibilidade, né? Tudo igual. Previsível. Isso deixa a pessoa maluca. E às vezes você nem tem esse diagnóstico, ou talvez tenha e não tenha descoberto ainda. Inclusive, recomendo que façam um teste se você tem esses sintomas. Acaba querendo uma rotina muito quadrada. E aí você se frustra, porque você bate na vida e percebe que a vida não vai te entregar um dia igual ao outro. A vida vai te entregar imprevistos diariamente. E a gente tem que aprender a lidar com isso, A né? palavra, eu acho que para esse tópico é adaptabilidade. Nossa, você tem que sim. conseguir se adaptar a qualquer tipo de imprevisto que aparecer no seu dia. E não é porque apareceu um imprevisto que você vai acabar com o seu dia inteiro. Você vai lá, resolve o que você tem que resolver de imprevisto e continua a sua rotina como você tinha programado. Normal, não vai acabar o mundo porque você está fazendo uma coisa diferente na sua rotina. Exatamente. Gente, quantas vezes você na sua rotina não falou assim, olha, eu vou programar meu dia de hoje. Aí você fala, hoje eu tenho faculdade, depois da faculdade eu tenho que montar o trabalho tal, aí depois de montar o trabalho tal eu vou fazer um devocional, aí depois eu vou treinar. Aí quando você chega no final do dia, você não fez, sei lá, 2 ou 3 coisas da sua lista ali, e aí o que você faz? Você vai dormir com aquela culpa, com aquela sensação de estresse, com aquela sensação de você não é capaz, de meu Deus, eu tô levando a minha vida para um lugar errado. E isso vai alimentar dentro de você, sabe o quê? Aquela sensação de que você está indo para um lugar de inutilidade. E a longo prazo isso causa estresse, isso causa burnout, isso causa sensação de não progresso. E qual que é o erro disso? É você entender que a vida tem imprevisto sim, e você precisa entender que esses imprevistos acontecem e que se eles acontecerem com você, você não é menos pior, você não é menos produtivo, não é? Eu aprendi isso muito no ciclo do Iron também, porque eu tinha muito treino. Então, nem sempre um treino era igual ao outro. Eu tinha níveis para alcançar no treino. Só que às vezes eu não alcançava o nível do treino que eu precisava alcançar. Então, por exemplo, um treino de tiro, eu tinha que dar um tiro em tal pace. Às vezes eu não conseguia dar esse tiro em tal pace. Antes eu sou muito Caxias, né? Então antes eu ficava louco porque eu não conseguia atingir esse pace. E depois eu fui acostumando com isso e falei, tudo bem, eu tenho que respeitar meu corpo, eu tenho que respeitar que hoje eu não tô tão bem para alcançar esse pace. Tudo bem, na próxima semana, nesse treino, eu vou melhorar. E é isso. Nossa, sim, exatamente. A gente fica muito quadradão e achando que a gente precisa
cumprir. E tá tudo certo você não cumprir aquilo que você se propôs um dia ou outro. Até porque existe muito aquela falácia, nosso erro, de colocar na sua agenda coisas que você sabe que não vai conseguir cumprir naquele dia, mas você põe porque você quer ver uma agenda cheia, você quer ver uma agenda lotada de compromisso, lotada de coisa, a gente sabe que não vai conseguir cumprir e mesmo assim coloca lá. Então até um convite para fechar esse tópico, eu acho que é colocar coisas na sua agenda que você sabe que você vai conseguir cumprir. Sim. E se não cumprir, ok. E só mais uma coisa, as pessoas têm que dar o 100% delas na condição que ela tá hoje. Dê o seu melhor. Então ela tem que dar seu 100% hoje. Dê o seu melhor nas condições que você tem. Então, se você hoje consegue ir pra academia e consegue fazer aquela tarefa que você se propôs, putz, não conseguir, tudo bem. Não tem problema nenhum, sabe? Aceite um pouco mais a adaptabilidade do ser humano, até porque, só mais uma coisa, tá? A gente é um ser biológico e a gente esquece desse detalhe. O ser humano, cada sentimento que você possui, agora falando até na parte médica e fisiológica da coisa, cada sentimento, cada sensação de medo, bem-estar, amor, felicidade, tristeza, é guiado por hormônios que são liberados na sua corrente sanguínea. E a gente hoje não consegue quantificar todos esses neurotransmissores, todos esses hormônios, porque é muito volátil, é muito relativo, é instável e relativo a cada ser humano. Então vai ter dias que você vai acordar com mais dopamina do que ontem. Vai ter dias que você vai acordar com mais cortisol do que ontem, né? Cada hormônio ali, cada neurotransmissor para a sua função. Então, você tem que aprender a aceitar que cada dia vai ser diferente um do outro. Por quê? Porque você é um ser biológico, você não é uma máquina, você não é um robô programado, você não é uma IA que é programada todo dia para aquilo ali, não tem hormônios guiando os seus sentimentos, né? E tá tudo certo com isso. O feito é melhor que perfeito. Esse é o último tópico. Último tópico para vocês. No ciclo do Iron, novamente, eu entendi que no Iron em si, eu acho. Porque o Iron não foi perfeito. Eu trinquei meu dedão do pé. Nossa, é verdade. Eu tive uma tendinopatia no iliotibial, que é uma sobrecarga numa parte do joelho aqui. Verdade. Eu tava com uma recém-cirurgia no ombro quando eu comecei o ciclo. Foi mesmo. Eu tive sobrecarga no meu quadril. Ou seja... Todas as condições que tinha pra dar errado, tinha com o Gabriel. E ele trincou o dedo, gente, acho que 2 meses antes, né? Foi. Como que você vai correr? O dedão do pé. Não dava pra correr, não conseguia mexer o dedo do pé. Não é correr 5 km, você vai correr uma maratona. Então o Gabriel, ele tava ali dentro de uma condição que provavelmente ele não conseguiria fazer um Iron e foi até orientado pra ele a não fazer o Iron algumas vezes. Olha, acho melhor você dar uma segurada, acho melhor você não sei o quê. Só que o que tinha na cabeça dele? Antes feito do que perfeito. Eu vou lá, eu vou dar o melhor que eu tenho nas condições que eu tenho, eu vou fazer esse Iron. Uma frase que eu falava direto. Assim, eu vou terminar. Nem que seja rastejando, eu vou terminar esse Iron. É verdade. E acho que foi isso. Foi o que a Ká falou. Quando eu fui no médico pra ver o do iliotibial, do joelho, tinha muita sobrecarga. E ele falou assim, vai ser difícil você correr 42 km assim. E por isso que o feito é melhor que o perfeito. Você não tem que fazer as coisas perfeitinho. Tem que ser desse jeito. Porque se você for esperar o perfeito, você nunca vai fazer. Eu acho que o que tem que ter dentro de você não é só a meta, não é só... É a coragem de entregar o seu 100%. Se joga. Então, assim, quero abrir uma empresa. Pra vocês terem uma noção, eu fiz o Iron Full com 1 ano de triatlon. Que não é nada. Nossa, é verdade. Pra quem treina E eu me inscrevi no Iron Full na minha primeira prova. Quando eu fiz a minha primeira prova, foi um sprint em Santos. Ou seja, eu não tinha nem 4 meses, 5 meses de triatlon. Fiz a primeira prova e já me inscrevi pro Iron Full do ano que era no ano que vem. E fiz. Uma pessoa em sã consciência jamais faria o que o Gabriel fez. Por quê? Porque ali ele teve a questão da coragem. E por que o antes feito do que perfeito encaixa muito nisso e encaixa muito para você também? Porque às vezes você quer esperar as melhores condições na sua vida para você fazer. Você fica procrastinando aquela coisa que você sabe que está no seu coração, aquele plano, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquele sonho, aquela vontade de fazer alguma coisa, seja um trabalho, seja
seja sair daquele seu emprego, seja entrar num novo desafio, seja fazer uma prova de corrida, de triatlon, seja abrir uma empresa, qualquer sonho. E você adia esse sonho porque você fala, eu tenho que esperar, tá tudo perfeito, eu tenho que esperar eu ficar boa o suficiente, eu tenho que esperar ter a melhor câmera para começar a gravar para o YouTube. Não, eu tenho que esperar ter o melhor celular, a melhor iluminação, o melhor cenário. Quando, na verdade, se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele quer te chamar para fazer o feito do que o perfeito e te aperfeiçoar no caminho. Essa é a grande questão, né? É começar do jeito que você tá e no caminho você melhora. Eu acho que o esporte, ele uma coisa fechada, que é uma área só que o que você faz no esporte, você pode fazer para todas as áreas da sua vida. É verdade. Então, isso me ensinou muito, que, só comece, você vai melhorando no meio do caminho. Exatamente, não tenha medo de você se colocar num desafio que você não comece bom, até porque os grandes gênios da atualidade, de tudo, eles são pessoas que começaram que não eram perfeitas, pessoas que começaram pequenos. Aceite, tenha humildade no seu coração de aceitar a sua pequenez ao longo do processo, né? A gente não tem essa humildade. O nome é um orgulho, é uma soberba, é o nosso ego mesmo, o nosso eu. Não querendo aceitar começar pequeno, começar com 1 like, começar com 20 visualizações, não sei o que falar, não sei como gravar. Aceite que a gente é ruim e começa a evoluir, né? Seja corajoso o suficiente para ser ruim em algo. Nossa, isso aqui, eu acho que vamos até fechar o vídeo com isso. Boa. Seja corajoso o suficiente, corajosa o suficiente para começar a ser ruim em algo. E deixa Deus aperfeiçoar você e o teu coração ao longo do processo. Gente, né? é tão bom. Você vai se ver evoluindo em muitas coisas quando você se permite ser ruim em várias coisas. É libertador, é libertador. Então, com essa, a gente se despede. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você sentiu no seu coração que tem alguém perto de você que precisa ouvir essa mensagem, envia para essa pessoa também. Porque aqui nós somos uma família, a gente está falando de irmão para irmão, né? Então, conte com a gente, o que precisarem. Deixe seu feedback nos comentários. Um grande beijo. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau.